tema da nossa mensagem hoje vai falar um pouquinho sobre os desafios do ministério, do serviço ao Senhor, do testemunho ao Senhor. Nós vamos ver na vida de Paulo que ninguém está isento de perseguições e sofrimentos por servir ao Senhor. Mas a recompensa é garantida. Vale a pena servir ao Senhor. Vamos para nossa reflexão desta noite, ler o texto que se encontra lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 16. Vamos fazer essa leitura. Volto a dizer, não pensem que sou insensato, mas se o fizerem, aceite-me como insensato, para que eu também me orgulhe um pouco. Não expresso esse meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como o insensato o faria. Uma vez que os outros se orgulham de suas realizações humanas, farei o mesmo. Afinal, vocês se consideram sábios, mas suportam de boa vontade os insensatos. Aceitam que outros os escravizem, devorem seus bens, se aproveitem de vocês e os menosprezem e lhes batam no rosto. Envergonho-me de dizer que fomos fracos demais para agir desse modo. Em qualquer coisa que eles se atrevem a se orgulhar, mais uma vez, falo como insensato, eu também me atrevo. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco? Que eu também não sinta fraqueza. Quem se deixa levar pelo caminho errado? Que a indignação não me consuma. Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja nas coisas que mostram como sou fraco. Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador sob o rei Aretas, pôs guarda às portas da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive que ser baixado num cesto grande de uma janela no muro da cidade. Amém. Vamos lá. Texto forte, né, amados? Texto forte. Qual é o contexto que Paulo está falando essas coisas aqui? Lembrando sempre que Paulo estava sendo desqualificado pelos judaizantes que se intitulavam apóstolos, não eram os 12 apóstolos, mas eles se diziam apóstolos de Cristo, para influenciar os gentios, que não conheciam nada de Deus, não conheciam nada de religião, e eles estavam, então, sendo influenciados. E esses ditos apóstolos, que eram judaizantes,
estavam tentando desqualificar Paulo como apóstolo de Cristo e desqualificar o evangelho de Paulo. E eles se sentiam orgulhosos, envaidecidos, por se acharem descendentes de Abraão, israelitas. E Paulo, então, nunca fez essa autopromoção, nunca bateu no peito, nunca procurou a glória e o reconhecimento humano. E eu vou falar uma coisa para vocês como psicólogo. Pessoas que querem ser reconhecidas, que têm aquela atitude, você sabe com quem você está falando? Olha, me tratem em cima de título, como se ele fosse, eu sou empresário, eu sou doutor, eu sou advogado, eu sou engenheiro. Não estou perguntando o que você faz. Você não é isso aí. Isso aí é sua profissão, né? Você é empresário, mas isso não define você. Quem é você? Tem pessoas que são tão medíocres que se escondem atrás de títulos, de papéis, de profissões para se autoafirmarem. Então, eles têm problemas de serem tratados com igualdade, porque eles têm uma baixa autoestima e eles precisam, então, desse título para se sentir alguém na vida. Então, quem é confiante, quem sabe de si, quem aceita-se como não precisa de título, não precisa ser tratado de uma forma especial. Todos nós gostamos de ser tratados com respeito, e isso sim, devemos respeitar a qualquer um, né? Desde o mais simples até o mais culto, todos devem ser tratados com respeito. Mas no reino de Deus, nós somos todos iguais, né? Até mesmo no meio evangélico, a gente corre esse risco de pessoas se arrolarem a títulos, né? Nós temos o famoso reverendo, e tem gente que, eu sou reverendo. Que você é servo do Senhor, entendeu? Nós somos servos do Senhor. O outro é bispo, o outro é apóstolo. Como se isso fosse um título que desse a você uma prerrogativa maior. Não. Nós somos todos. E Paulo estava sendo acusado de ser um cara muito, simples, não fazer questão de aparecer. E os caras estavam detonando ele. E é por causa disso, Paulo falou, peraí, vocês estão achando que eu sou insignificante, inexpressivo, porque eu não me promovo? E aí, vocês lembram lá no capítulo 10, Paulo fala assim, no versículo 17 e 18, né? Porque esse é o contexto que ele vai falar a seguir. Quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Quando alguém elogia a si mesmo, esse elogio não tem valor algum. O importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Então, nós não podemos depender de glória, de reconhecimento, de tapinha nas costas de pessoas. E aí o apóstolo Paulo, ele faz uma narrativa aqui, falando um pouco, né? Nós já vimos na aula passada, do capítulo 11 até o versículo 15, né? E aqui no verso 16, o apóstolo Paulo vai continuar com esse conceito, né? Ele fala aqui, o que é insensatez? O que é ser insensato? Eu fui procurar um pouquinho no dicionário para entender um pouco essa palavra. Uma pessoa insensata é que a gente não está ao vivo e a cores, né? Mas eu vou estar dando agora uma oportunidade para você abrir seu áudio e dizer, quando você ouve a palavra insensato, o que vem na sua cabeça? Abra seu áudio aí e fale. Sensato para você é o quê? Quando você pensa em alguém insensato, é alguém o quê? Impulsivo, fala sem pensar. Impulsivo, fala sem pensar, legal. Que mais? Tem se preocupado que o outro vai sentir do que ele falar. Tá. Que mais, amados? Insensatez. Uma pessoa insensata é uma pessoa o quê? Individualista. Individualista. Pode ser? Que mais? Ô, fulano, você é insensato. O que é ser insensato? Se alguém te chamar de insensato, ele está dizendo o quê de você?
Difícil? Insensato significa uma pessoa louca, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa fora do bom senso, né? Que não tem senso, ele é insensato, ele não tem desconfiômetro, né? Ele passa dos limites, ele é um desequilibrado, né? Então é quase como um louco mesmo. A insensatez é aquela atitude, você já vê e fala, putz, como eu fui insensato, quer dizer, como eu fui burro, como eu fui idiota, como eu fui imprudente. A insensatez passa por essas atitudes inconvenientes, entendeu? Tudo isso abarca o conceito de insensatez. E Paulo vai dizer aqui, ó, não acho que eu estou louco e nem pirado e nem insensato, né? Mas, se vocês acharem, né, aceite-me como insensato. Porque o que Paulo vai definir aqui como insensato? Insensato é aquela pessoa que se acha além do que de fato é. Insensato é aquela pessoa que com quem você está falando. Isso é a maior insensatez do mundo. É aquele indivíduo que quer ser reconhecido por aquilo que ele não é. Como se aquilo fosse mais importante do que qualquer coisa. Como se ele fosse superior. Quer ver um exemplo de insensatez recente? Vocês lembram lá o que aconteceu recentemente na praia lá com aquele desembargador que tentou humilhar o guarda que foi interpelá-lo porque ele estava sem a máscara e ele quis dar uma de arrogante? Aquilo ali é o sinônimo da insensatez ao quadrado. Entendeu? Insensatez é você achar que você é melhor que os outros. Nós não somos melhores do que o outro. Então, você e eu, nós não somos melhor que o outro, mas também não somos piores. Entendeu? Nós somos exclusivos, nós somos únicos, nós somos singulares. Por isso, como igreja, nós não podemos nos achar superior a ninguém. Mas devemos sim tratar o nosso irmão como superior a nós. E isso é o princípio bíblico, que é o princípio de Jesus, de ser servo, de lavar os pés, de andar a segunda milha, de respeitar o outro. A igreja é um lugar onde nós devemos servir. E Paulo está querendo dizer aqui, agora eu vou dar uma de louco, eu vou dar uma de insensato. Se vocês querem fazer comparações, então vamos lá. E é isso que ele está falando aqui, ó, né? Ó, não expresso esse meu orgulho como algo que vem do Senhor. Fala só, isso aqui não tem nada a ver com Deus, não é o que Deus espera, não é o que está no meu coração. Mas, tá bem, vamos entrar nessa brincadeirinha aí de falar quem fez mais para quem. Tá? Se os judaizantes estão se achando melhores do que eu, superiores, então vamos colocar aqui na balança quem fez o quê, em que momento. Tá? E aí, Paulo fala aqui, ó, uma vez que outros se orgulham de suas realizações, eu também vou falar o mesmo. Se eles estão batendo no peito, se achando melhor, então deixa eu falar um pouquinho de mim. Mas veja bem, Paulo está colocando isso entre aspas. Paulo fala, eu vou falar isso só para vocês entenderem. Eu vou me comportar como um insensato. Eu vou agir como um insensato. E aqui nós temos uma lição para mim e para você. O que é ser insensato? E aí Paulo fala aqui, ó. Ele faz uma analogia, ele fala assim, olha, vocês se consideram tão inteligentes, vocês se consideram tão sábios, porque ele está falando para os gregos que moravam na Grécia, aquela cultura de filósofos, né? Mas vocês estão suportando a vontade, né, de pessoas insensatas. Vocês estão permitindo que as pessoas escravizem vocês, né? E olha, aqui nós já temos um princípio, irmãos. Tem gente que se aproveita da simplicidade dos outros para explorá-las. E infelizmente, nos nossos dias, está cheio de pessoas que se declaram obreiros, servos do Senhor, né? Como diz Paulo aqui nesse capítulo ainda, que eles são enganadores,
né? Que se apropriam da simplicidade, da fé humilde das pessoas para explorar essas pessoas e escravizá-las nas suas religiões. As seitas fazem isso com muita propriedade, são mestres nisso. Devoram seus bens, quer dizer, arranca dinheiro das pessoas em nome da fé, em nome do milagre, em nome de Deus, né? Ó, se aproveitam de vocês. Parece que esse texto foi escrito no século XXI, né? Menosprezam e lhes batem no rosto. Aí Paulo fala assim, eu tenho até vergonha de dizer que fomos fracos demais para agir desse modo. Ó, Paulo está falando assim, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de fazer isso. Mas vamos lá, né? Em qualquer coisa que eles se atrevem a se orgulhar, mais uma vez eu vou falar como insensato aqui, tá? Eu também me atrevo. Eles se orgulham de ser hebreus. Ah, interessante. Mas eu também sou. Se vocês não sabem, eu também sou hebreus. Ah, eles se orgulham de serem israelitas. Ah, eu também sou israelita. Né? Ah, eles falam que são descendentes de Abraão. Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco. Olha como o apóstolo Paulo, ele fica o tempo todo preocupado de enfatizar, olha, eu estou falando isso, mas eu não sou isso. Eu só estou dizendo isso para calar a boca desses caras que se acham melhores do que eu. Mas eu não estou preocupado em ser melhor do que eles. Né? E aí ele fala aqui, ó, sei que dou a impressão de estar sendo louco, mas digo que tenho servido muito mais. Se alguém está feito alguma coisa aqui, eu tenho feito muito mais. E aí ele começa a fazer aqui uma descrição de tudo o que ele fez. Eu trabalhei com muito mais dedicação do que eles. Eu fui encarcerado com uma frequência tremenda. Na verdade, eu perdi a conta de quantas vezes eu apanhei. Né? Em várias ocasiões. Momentos até que eu quase morri. Olha, irmãos, o testemunho. Aqui a gente faz um parêntese. A gente, hoje em dia, a gente serve a Deus, é muito light. Nós não temos nenhum tipo de problema para ir na igreja, ninguém pega no nosso pé, nós não sofremos nenhum tipo de represária. Né? Mas a Dalva falou aqui, por enquanto, os tempos vão apertar. Se chegar aqui uma grande tribulação, na verdade a gente já começa a ver uma certa intolerância com os evangélicos. Né? E nós, não pense que as pessoas que não conhecem o evangelho nos distinguem desse evangelho picareta que está aí. Entendeu? Se você fala que é crente, as pessoas já te veem como otário, como tonto, como, sabe, sendo oprimido e enganado pela religião. Colocam a gente na vala comum. E por causa do mau testemunho dessa igreja apóstata, a igreja que segue o Senhor Jesus vai sofrer. Nós vamos sofrer perseguição. Eu espero, na minha fé aqui, na minha compreensão, que a igreja seja arrebatada. Mas há aqueles que acreditam que a igreja passa pela grande tribulação. Eu espero que não passe. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas saiba que dias difíceis virão. Tá? Até o arrebatamento ou até a segunda vinda de Jesus. E Paulo aqui está falando, né? O quanto que ele sofreu. Ele fala aqui, ó, 5 vezes recebi dos líderes judeus 39 açoites. Por que não 40? Porque matava. Chegava no limite. 39 não bate mais uma vez porque o cara não vai aguentar. E ele fala que 5 vezes, e ele foi açoitado 5 vezes. Caramba, o cara apanhou, hein? Eu lembro que eu levei uma surra na minha vida quando era criança. Já doeu pra caramba. O cara apanhou 5 vezes. 3 vezes foi golpeado com varas. Teve uma dessas daqui que os caras iam matar ele se não chegasse o centurião romano lá e salvasse ele. Ó, foi apedrejado uma vez. Fala aqui, quantos de nós já passamos minimamente essas coisas pelo Evangelho? E quantos aguentaria manter a sua fé firme se passasse por isso? Né? Ele fala aqui, ó, 3 vezes ele sofreu naufrágio.
Olha lá, o cara está fazendo a vontade de Deus, está pregando o evangelho e acontece o naufrágio. Tem gente que fala assim, Senhor, eu sou teu servo, por que foi acontecer isso comigo? Ué, negão, aconteceu com você porque acontece com qualquer um. São coisas da vida. Né? Crente fica doente, crente perde parente, crente morre. A vida. Nós não somos menos privilegiados. Não tem um guarda-chuva nos protegendo das solicitudes da vida porque a gente citou Jesus. Mas quando a gente tem Jesus, todas essas adversidades são suportáveis, porque o Senhor nos conforta, o Senhor nos ajuda a atravessar, né? Aí ele fala que, certa vez, eu passei uma noite e um dia no mar à deriva. Nem imagino que seja isso, né? Ele falou, fiz um monte de viagem difícil, enfrentei perigos em rios, tive problema com gente que me assaltou, enfrentei perigo do meu próprio povo, também do povo que era gentil, enfrentei perigos em cidades, em deserto, em mar. O Paulo apanhou que nem cachorro que cai de mudança, né? O Paulo passou, eu fico lendo isso aqui, eu falo, eu sou um privilegiado, né? E aí ele vai falando, enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Olha, Paulo enfrentando pessoas que fizeram mal para ele. Ele cita, acho que é em Timóteo ou Tito, Timóteo que ele fala assim, fizeram muito mal para mim, que o Senhor... Ele foi enganado por pessoas que se diziam crentes. Agora, quantos de nós não empresta dinheiro para o irmão dá calote, não aparece? Minimamente isso, né? A gente está sujeito também a esses negócios, meu. Então ele fala aqui, tem gente que parece que é crente. Eu enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. É o joio que cresce no meio do trigo, que nos engana. Então nós somos passíveis. Paulo foi enganado. Nós somos passíveis de sermos enganados também. Né? E aqui ele continua dizendo, trabalhei arduamente, horas a fio, passei noite sem dormir, passei fome, senti frio, passei muitas noites, muitas vezes fiquei em jejum, ficou em jejum porque eu não tinha o que comer. Tremi de frio por não ter roupas suficientes para me agasalhar. Olha o que um servo, que Paulo, que é servo do Senhor, e você está reclamando? E eu estou reclamando? Nós não temos o direito de reclamar, porque nenhum de nós que está aqui passou por todos esses flagelos aqui, por todas essas, você achou aí? Por todas essas aflições. Né? E ele fala isso, ele fala aqui, olha o que o versículo 28, grifa isso na sua Bíblia aí, Além disso tudo, sobre mim, olha que texto, isso aqui me constrange, sinceramente. Eu falo assim, eu preciso me converter mais ainda, sabe? Porque isso aqui é ser pastor, isso aqui é ser servo. Além disso tudo, sobre mim, pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Nós, pastores, temos que ler mais isso aqui, entendeu? Nós, líderes, puxa vida, Paulo, apesar de tudo, ele não estava olhando para ele. Lá em Romanos, a gente já estudou, Paulo fala assim, ai de mim se não pregar o evangelho. Né? Eu fico preocupado. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza, ele sofre por aquele que está sofrendo. Né? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma. Paulo fica indignado com aquele, coitado, o irmão perdeu a fé, o irmão se desviou. Paulo sofria pela sua igreja. Então Paulo era verdadeiramente um pastor. Paulo era alguém comprometido. E Paulo aqui está abrindo o seu coração e está falando do amor dele pelas vidas para as quais Jesus morreu. Né? Isso aqui é servir, não é para mérito pessoal. Nós não podemos servir esperando recompensas. Nós devemos servir por amor ao Senhor. Né? E ele fala aqui,
Qual? Quem se deixa levar pelo caminho errado, tá. Portanto, se devo me orgulhar, olha o que diz o apóstolo, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como eu sou fraco. Olha a humildade de Paulo. Eu não quero eu não quero mergulhar porque eu sou forte, eu quero mergulhar porque eu sou fraco. Né? Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno, Deus é digno de todo louvor. Né? Sabe que não estou mentindo. Eu não preciso de ser paparicado, eu não preciso me autopromover, eu não preciso que as pessoas me elogiem. O que eu quero é ser vaso de bênção, o que eu quero é ser útil, o que eu quero é contribuir para que as pessoas possam conhecer Jesus, o que eu quero é ser usado, né, pelo Senhor, pelo Senhor. E aí ele fala aqui, ó, quando eu estava em Damasco, aí ele termina contando a história de que o governador, sob o rei Aretas, pôs guarda às portas da cidade para capturá-lo. E ele escapou por um cesto lá. Então, e agora, Paulo está fazendo essa analogia. Quarta-feira que vem, nós vamos continuar, porque tem mais assunto aqui para a gente ver. E eu quero, e ainda dentro desse assunto, mas por hoje a gente vai ficar por aqui. Então, não perca as cenas do próximo capítulo. Se você quiser ler, leia o capítulo 12, para você entender o que Paulo vai falar. Mas eu acho que aqui tem uma lição para mim, principalmente, para o reverendo Paulo, como pastor, para vocês que são líderes, mas para cada um de nós. Gente, não vamos esperar que ninguém nos elogie. Nós não precisamos de elogio de ninguém. A gente tem que fazer, Deus sabe, Deus conhece o teu coração. Deus conhece o porquê que você se dedica ao Senhor. Se dedique ao Senhor para honrar e glorificar a Deus, e não para receber reconhecimento humano. Às vezes ninguém vai te reconhecer, pelo contrário, vão te criticar. E às vezes acontece gente que abandona. A gente faz tudo na igreja e ainda leva cacetada. Meu, você não está fazendo pelas pessoas. As pessoas vão, às vezes, sentir inveja, vão tentar diminuir, porque as pessoas tinham inveja, esses líderes religiosos, eles tinham inveja de Paulo. Mas eles eram incompetentes, eles não tinham a envergadura do apóstolo Paulo, não tinha o chamado do apóstolo Paulo. E nós vamos ver a visão de Paulo no capítulo 12, que é linda, mas isso eu vou deixar para a semana que vem, para a gente estudar. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Eu quero convidar o reverendo Paulo a orar nessa hora, para que a gente possa, que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração e que essa palavra que recebemos agora possa entrar na nossa vida e transformar o nosso viver. Vamos orar. Amém, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão importante, por esse momento, ó Senhor, em que estamos aqui reunidos como tua igreja para aprender da tua palavra. Pai, como precisamos aprender, como precisamos, ó Senhor, da tua presença, do seu Espírito nas nossas vidas. Sim. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, pela sua misericórdia, continue tocando as nossas vidas e continue, ó Pai, nos dando capacidade para entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós tenhamos, ó Pai, a iluminação do Espírito Santo para compreender, ó Senhor, aquilo que o Senhor revelou nas Escrituras para cada um de nós. Amém. Que nós possamos, ó Pai, ser responsáveis com a missão que o Senhor deixou para cada um de nós e que nós possamos, ó Pai, nos espelhar nos exemplos que a Bíblia nos traz para conseguir, ó Senhor, minimamente ser próximos do Senhor, minimamente, ó Senhor, ser dignos de estar na sua presença. Sim, Senhor. É isso, ó Senhor, somente com a sua misericórdia, somente com a tua presença. E nós te pedimos, ó Pai, que a sua presença não se afaste em nenhum momento das nossas vidas. Amém. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde e nos dê, ó Pai, a sua paz tão preciosa, a paz que o mundo não pode nos dar. Fica Amém. conosco. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.